Olá, boa noite. Eu sou o pastor Marcos Arthur, da Primeira Igreja Presbiteriana de Peixinhos, em Olinda, Pernambuco. É um prazer imenso estar com você no primeiro congresso virtual com a temática Santos no Mundo. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela realização deste evento. Em segundo, agradeço aos reverendos que se colocaram à disposição, que atenderam com tanto carinho o nosso convite. Reverendo Everton Tocachique, Samuel Vitalino, Charles Oliveira, André Felipe. Aqui eu quero fazer uma gratidão ao reverendo Paulo Brasil, que no primeiro momento aceitou o nosso convite, mas não poderá estar conosco por descobrir que seus pais estão com Covid-19. E saiba, reverendo Paulo, nós estamos orando pelo Senhor e pela sua família, pelos seus pais, para que Deus restaure a saúde deles. Mas aprove o Senhor também nos trazer o reverendo Alain René, que estará conosco durante esta semana. Querido, a nossa gratidão também aos músicos, Estênio Massos e Ramon Goulart, mas também a nossa gratidão a você, que investiu tempo nessa inscrição. Nós tivemos a grata alegria de saber que nós temos a representação de 22 estados do nosso país neste congresso. Eu não quero mais me alongar, porque nós temos hoje um momento de aprendizado, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor com o reverendo Everton Tocachique. Mas antes de tudo, nós iremos orar ao Senhor, louvando e agradecendo por esse momento e pedindo que o Senhor conduza todo este congresso. Feche os seus olhos aonde você está. Deus amado e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos por esse momento. Pedimos, Deus, de forma especial que o Senhor use, Pai, cada palestra, cada estudo, Senhor Deus, para falar aos nossos corações. Que o Senhor use cada ministro, Deus, mas também pedimos de forma especial que o Senhor cuide do reverendo Paulo Brasil, assim como seus pais, restaurando a saúde deles. Nós te exaltamos, Pai, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a ouvir 2 louvores maravilhosos com nosso irmão Estênio Massos e logo depois o reverendo Everton Tocachique estará dando início a este congresso. Deus assim nos abençoe mais e mais em nome de Jesus. A figueira não floresce, não há fruto da videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero
paciente no seu travesseiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Essa palestra ela tem como finalidade apresentar a origem dos puritanos ou do movimento puritano, do puritanismo, né? Então nós estaremos oferecendo uma palestra praticamente histórica, na área de história, e interagindo em alguns aspectos da teologia histórica. Então, recorrendo a vários livros, alguns documentos, para que possamos então fundamentar a identificação do momento, né, histórico, cronológico em que surgiu o movimento puritano. É bom nós lembrarmos que o movimento puritano ele é um evento que ocorre na Inglaterra e na Escócia no século XVI, né, em meados do século XVI. E a Igreja da Inglaterra, ela, apesar de romper com a Igreja Católica Romana, né, sob a liderança do rei Henrique VIII, na verdade ele rompeu de modo que a Igreja da Inglaterra não era mais submissa ao governo do Papa, mas ele não conseguiu romper, ele não quis, na verdade, né? Mesmo porque Henrique VIII ele morreu
teologicamente católico, né? Inclusive ostentando o título de defensor da fé católica, né? E os seus filhos não foram muito diferentes nesse aspecto, né? Claro que melhoraram um pouco mais, mas não foram tão longe assim, né? Fazendo um breve resumo para que possamos entender então como que se processou a história da Igreja Anglicana, e lembrando que a Igreja Anglicana ela se estendia não só, a religião da Inglaterra dominava não só a Inglaterra, mas também a Escócia e a Irlanda nesse momento. Henrique VIII ele teve 3 filhos, a Maria, a Elizabeth e Eduardo, né? Após o falecimento de Henrique VIII, Eduardo ele assume o reinado da Inglaterra, e ele reinou entre 1547 a 1553. Mas quando Eduardo ele falece, por direito de primogenitura, Maria, ela filha de Catarina de Aragão, do primeiro casamento de Henrique VIII, ela reivindica o trono inglês. Quando Henrique VIII ele divorciou de Catarina de Aragão, ela voltou para a Espanha com a sua filha, levou consigo a sua filha, Maria. E ela lá foi então educada aos pés da Igreja Romana, sob a mais rígida ortodoxia da Igreja Católica Romana, a Companhia de Jesus, os homens da Inquisição, né? Quando ela agora retorna para a Inglaterra como rainha, ela quase que torna a Inglaterra desculpa a expressão, um puxadinho da Espanha. Muitas pessoas, no primeiro ano dela, cerca de mais ou menos 1000 clérigos foram executados, entre presos, expulsos, várias famílias fugiram exiladas, temendo a morte ou a prisão ou a tortura por causa de Maria. Por este evento tão cruel, promovido por ela, com o apoio da Espanha e da Inquisição espanhola, Maria Tudor foi conhecida como a Católica ou Maria a Sanguinária. Além de promover toda essa matança e sangria e derramamento de sangue, né, ela reinou entre 1553 a 1558, quando ela morre, com o apoio dos papistas. Durante o seu breve reinado, promoveu uma cruel perseguição aos protestantes. As leis contra a Igreja Romana, instauradas por Henrique VIII, foram revogadas pelo parlamento, e em 1557, com 37 anos, para assegurar a restauração da Igreja Romana e precisando de um herdeiro católico, para evitar que o trono inglês passasse à sua meia-irmã Elizabeth, Maria ela se casa com o sobrinho dela, um rei católico, Filipe II da Espanha, né? Filho de Carlos V. Este casamento com o rei espanhol e católico indignou os ingleses mais ainda. Então já havia uma indisposição, uma insatisfação com as medidas cruéis de Maria, a Sanguinária, e agora casando com o rei católico, de fato a Inglaterra oficialmente se tornaria uma extensão do domínio espanhol, o que era ofensivo e indesejado para o parlamento, tanto a Casa dos Nobres quanto a Casa dos Comuns. Mas o grande detalhe é que este casamento com o rei espanhol indignou os ingleses. A união matrimonial não deixou herdeiros e o rei espanhol criou uma crise diplomática com a Inglaterra. Ele declarou guerra à França e levou a Inglaterra para o conflito militar, de modo que os ingleses perderam a colônia de Calais. Sem filhos, aflita e doente, Maria morreu em 1558. A liderança inglesa providenciou a sua substituição, colocando no seu lugar a jovem Elizabeth, que reinou entre 1558 a 1603, né? E depois da morte de Elizabeth, os Tudors não tiveram sequência, porque Elizabeth não teve filhos, e a dinastia dos Stuarts, a iniciar com James I e depois Charles I, assumiram o trono inglês e puderam então reinar em todo aquele período. Bom,
O que nos importa voltar aqui na narrativa é que durante o reinado de Mary, ou Maria a Católica, né? Maria Tudor, que era chamada de Maria Católica ou Maria Sanguinária, durante esse período houve uma evasão de famílias inglesas e escocesas para preservarem suas vidas por causa da sua fé e opiniões políticas antipapistas, né? O resultado disso foi que eles então fugiram para vários países. Eles fugiram então para regiões de Frankfurt, para Holanda, eles fugiram então para os Países Baixos e para algumas regiões da Alemanha e para Genebra, na Suíça. Durante o período, né, destes, tanto em Frankfurt, os de Frankfurt eles tinham uma inclinação mais episcopal, né, e eram muito apegados ao livro de oração comum. Por exemplo, John Knox, que segundo Lloyd Jones, no livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, ele é chamado de o fundador, né? Isso lá no capítulos na palestra do ano de 1972, sob o título de John Knox, o fundador do puritanismo. Martin Lloyd Jones ele fala então que antes de John Knox ir pastorear a igreja de Frankfurt, e depois de Frankfurt ele foi pastorear a igreja de Genebra. Antes disso, quando ele ainda era um pastor, um clérigo anglicano na Escócia, ele teve várias posturas anti-anglicanismo, e o que caracterizou, o que veio a delinear algumas posturas, algumas influências sobre o anglicanismo posterior. E ele então trata de expor, de analisar várias posturas, né, várias das posições, convicções, das lutas de John Knox como reacionário ao anglicanismo deixado por Henrique VIII. Então, por exemplo, Lloyd Jones ele cita, por exemplo, que quando ele esteve em Berwick, naquela região pastoreando, ele recebeu, né, o livro de oração comum de Eduardo VI em 1548, e ele não seguia as instruções do livro de oração comum de 1549, né? Desse aspecto ele rejeitava. O segundo aspecto que mostra uma postura reacionária ao episcopalismo implantado naquela época era quanto ao costume de receber a ceia de joelhos. Ele então ordenava e ensinava que as pessoas deveriam receber a ceia sentados e não de joelhos. Então, várias dessas posturas, questionando doutrinas, práticas, a liturgia, ensinos, vão realmente caracterizar John Knox como sendo o pai ou fundador do puritanismo, por assim dizer, né? Mas não só este momento antecedendo, não somente esse momento de 1549, 1549, mas inclusive depois, quando Maria a Católica falece e ele retorna então do seu exílio em Genebra para pastorear uma igreja na Escócia, né? Bom, então vamos por parte. Durante então esse período em que ele é convidado para pastorear em Frankfurt, ele tenta lá, longe da autoridade de Maria, longe da influência do episcopalismo, ensinar a reforma protestante e tentar purgar, limpar todos os resquícios católicos romanos daqueles protestantes que estavam então reunindo numa igreja inglesa em Frankfurt. O grande detalhe é que ele encontra ali uma resistência muito grande, porque aqueles protestantes ainda queriam se submeter, mesmo não estando na Inglaterra, ao livro de oração comum. Isso criou uma certa animosidade entre Knox e aquele rebanho da igreja de Frankfurt. Ele então ele vai para Genebra, e lá em Genebra ele não só querendo estudar aos pés de Calvino, mas ele também é chamado para pastorear
uma congregação reformada de língua inglesa em Genebra. Lá ele contribui inclusive para a escrita de um documento sobre a influência da ordenança eclesiástica de Calvino. Então nós temos aqui um outro detalhe importante, né? John Knox ele vai para Genebra e em Genebra ele se torna pastor da congregação inglesa em Genebra. E em 1556, 2 anos antes de Mary Tudor morrer, ele ajuda na confecção de uma confissão, que é chamada de confissão de fé, usada na congregação inglesa em Genebra. Essa confissão ela se encontra no livro Confissões Reformadas do século 16 e 17, em tradução inglesa, compilado com introduções por James T. Denison Jr., né? Então esse volume, que é o volume 2, contém esse documento, que inclusive está sendo traduzido pelo reverendo Fábio Henrique. Mas o grande detalhe é que esse documento aqui, que era de uma congregação inglesa em Genebra, que começou com 48 pessoas e que nos dias de John Knox já se estendia a mais de 200 pessoas adultas congregando naquela igreja, ele então escreve esse documento e toda a liturgia, toda a prática da igreja é modelada sob a orientação de Calvino, tendo como referência, como paradigma, um documento chamado Ordenança Eclesiástica, que primeiramente foi escrito em 1541, depois ele foi revisado em 46 e chegou à sua forma final, oficialmente aprovada pelo Pequeno Conselho de Genebra em 1561. Para quem deseja ler a respeito da liturgia e ordem, né, da igreja inglesa em Genebra, essa tese de mestrado do Robert Jackson trata especificamente sobre como que aquela igreja inglesa de refugiados, durante o período de Maria, a sanguinária, Maria Católica, vivendo em Genebra, eles então puderam, naquele lugar, chegaram a compreensão maior, mais precisa, mais pura do que era a reforma, sob a tutela e influência de Calvino, não somente a influência moral, teológica, mas documental da igreja de Genebra sobre aquela congregação inglesa. Curiosamente, nesse trabalho, nessa pesquisa de mestrado do Robert Jackson, ele então apresenta a parte histórica anterior, como que aconteceu todo o processo dos ingleses chegarem em Genebra. Ele fala então do contexto da vida da igreja inglesa e a partir do capítulo 4 e capítulo 5 ele mostra como que o culto, como que toda a ordem litúrgica, a ordem eclesiástica, a organização em oficiais, a teologia, o ensino, a pregação, a catequização, as reuniões, a ministração dos sacramentos, a ordem do batismo, a maneira da ceia, a forma de casamento, a visitação de doentes, sepultamentos e música, a liturgia, ordem e toda a teologia que regia a vida daquela igreja de exilados ingleses em Genebra funcionava a partir de um documento que nós já falamos dele, que é citado e traduzido por James Denison na sua obra, e que ela é estudada e mostrada de forma prática nesse trabalho. É uma obra interessante, leitura recomendada para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da vida dos exilados ingleses que foram para Genebra durante esse período de perseguição de Mary, ou Maria Tudor, ou Maria Católica, Maria Sanguinária, né? Bom, durante esse período então você tem a permanência deles. Quando em 1558 Maria ela morre, esse grupo de exilados eles retornam para a Inglaterra e para a Escócia. O próprio John Knox retorna um pouco antes disso, para que ele pudesse lutar na Escócia
e implantar e ajudar os seus irmãos que estavam sendo oprimidos ali naquele lugar. Bom, quando Maria Tudor ela falece, Elizabeth substitui a sua meia-irmã, e ela, num dos seus primeiros atos como rainha, em 1558, ela então decreta o chamado Ato de Conformidade. Esse documento, Ato de Conformidade, você encontra ele num livro chamado Documentos Ilustrativos da História da Igreja Inglesa, pelo Henry Gee e William John Hard. E ele então compila vários desses documentos, e o Ato de Conformidade de Elizabeth, de 1558, mas ratificado em 1559, ele estabelece uma diferença entre o que estava sendo praticado pelo catolicismo, pelo anglo-catolicismo restaurado pela Maria Tudor, e agora a Elizabeth vem limpando o catolicismo e mantendo aquilo que era de interesse e tradição, quase que um retorno aos dias de Henrique VIII. Esse documento é chamado então de quando a morte, a parte introdutória dele, o primeiro parágrafo diz assim: quando ocorreu a morte do nosso soberano senhor, o rei Eduardo VI, o filho de Henrique VIII, que era calvinista inclusive, permaneceu uma ordem uniforme de culto comum e oração, na forma de sacramentos, ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra, a qual está estabelecido neste livro, intitulado o Livro de Oração Comum, Administração dos Sacramentos e outros ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra, autorizado pelo ato ou pela decisão, pela norma do parlamento, e sustentado como a quinta e por 5 e 6 anos do nosso referido senhor rei, soberano senhor rei Eduardo VI, intitulado Um Ato para a Uniformidade da Oração Comum e Administração dos Sacramentos, que são recebidos pelo ato do parlamento do primeiro ano do reinado de nossa soberana Rainha Maria, para a grande decadência, para a inclinação e dever à honra, para a prostrar, e conceder a honra a Deus, e o desconforto daqueles que professam a verdadeira religião de Cristo. Então esse documento, o Ato de Conformidade, ele vem em 1559 engessando, punindo inclusive aqueles que não queriam se conformar à religião anglicana, conforme agora proposta e restaurada por Elizabeth. Bom, o que acontece a partir daí? John Knox estava na Escócia e ele bate de frente com isso. Não somente ele, mas vários dos que agora estavam voltando devido ao fato de, em 1558, Maria ter morrido, e agora não havia mais ameaça católica, não havia mais a Inquisição espanhola atuando na Inglaterra, não havia mais o risco de execução. Estes ingleses exilados, eles agora podem voltar para a Inglaterra, e no retorno deles, eles de fato querem agora a implantação de uma igreja reformada genuína, pura, realmente que pudesse manifestar a transformação da Inglaterra, do Reino Unido na verdade, numa igreja verdadeiramente reformada. Bom, curiosamente em 1560, John Knox ele prepara 2 documentos para a Escócia. Ele prepara a Confissão de Fé Escocesa e o primeiro livro de disciplina da Igreja da Escócia, deixando bem claro que a doutrina, a convicção teológica, a prática eclesiástica da Escócia não estaria alinhada com a Igreja da Inglaterra sob a autoridade da Elizabeth. Isso causa realmente um grande transtorno entre aquelas duas igrejas. E aí é interessante nós observarmos que, por exemplo, durante
durante esse período, estes que retornam, eles retornam não como saíram, mas retornam com a sua mentalidade definida, com as suas convicções vigoradas e com o seu compromisso teológico alinhado ao calvinismo genebrino. Nesse livro, chamado Os Primeiros Dois Stuarts e a Revolução Puritana, do S.R. Gardiner, ele diz o seguinte: quando estes homens e outros durante o seu exílio no reinado de Maria, os puritanos, como eles posteriormente vieram a ser chamados, aprenderam dos discípulos de Calvino, o grande mestre francês de Genebra, um especial sistema de doutrina e disciplina, um sistema no qual o coração e a alma eram sustentados por uma apreciação intelectual das verdades teológicas, antes do que por meras ações físicas. Então, em vez de o sinal da cruz, a genuflexão, o curvar-se diante da hóstia, diante de ritos e velas e cores e parafernálias, estes homens voltaram com convicções teológicas e não meramente com atos externos religiosos. Essa observação ela é muito importante, porque quando nós então observamos estes que retornaram, eles voltaram lutando e realmente reivindicando uma reforma completa ali naquele lugar. Bom, observe bem que nós temos agora um problema de definições, né? Nesse contexto que surgem os puritanos, os exilados que estavam então em especial em Genebra, que agora retornam após a morte de Maria a Sanguinária, que morre em 1558. No mesmo ano, 1558, Elizabeth assume o trono. 1559, ela estabelece o ato de conformidade, obrigando todos os súditos dos reinos a submeterem-se ao seu episcopalismo, a religião restaurada do seu pai, embora com algumas modificações. E em 1959, ainda os reformados, essas famílias exiladas do período de Maria, eles retornam para a Inglaterra. Só que ao retornar para a Inglaterra e para a Escócia, eles agora desejam uma transformação, uma reforma, e eles tinham um paradigma, a Igreja de Genebra. Eles queriam implantar a reforma de Genebra, conforme Calvino desenvolveu e conseguiu realizar ali naquela cidade, no reino da Escócia e no reino da Inglaterra. O grande detalhe é que esse momento agora cria grandes atritos. Bom, é a partir daí então que nós precisamos observar e entender que o termo Puritan ou puritano, ele acaba sendo usado para esse grupo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o termo puritano ou Puritan, ele não era usado de forma elogiosa, não era um termo digno e honroso. Na verdade, antes de ser aplicado a estes exilados que estavam retornando para a Inglaterra, o termo já era usado no período medieval, desde a época do período medieval, bem antes da Reforma Protestante, e ele era usado para um grupo de hereges chamado cataristas. Então, Puritan em inglês, ele vem sob a influência do termo latim catarus, que significa puros, aqueles que defendem a pureza, mas a ideia era de heresia. Eram homens que estavam defendendo um tipo de perfeccionismo e de experiências místicas que eram contrário ao cristianismo. Já era heresia naquele momento. Quando eles começam a usar o termo Puritan ou puritano para estes que estavam retornando, isso causa um problema muito maior. Bom, vamos lá por parte, né? Antes da gente então observar isso aí, vamos só voltar aqui na questão do reinado da Elizabeth. O puritanismo, Leland Hyken, livro Santos no Mundo, ele diz o seguinte:
O puritanismo começou como um movimento especificamente eclesiástico. A rainha Elizabeth estabeleceu o ato, aqui traduzido como Tratado Elisabetano, também conhecido como o Acordo Elisabetano, na Igreja da Inglaterra, cedo no seu reinado. Esse acordo reuniu a doutrina da Reforma, ou calvinista, não integral, diga-se passagem, a continuação da liturgia e, aos olhos dos puritanos, a forma do culto católica e um governo eclesiástico episcopal. Os puritanos estavam impacientes com esta pausa na reforma. Na sua perspectiva, a Igreja da Inglaterra permanecia reformada apenas pela metade. Eles desejavam purificar a Igreja dos vestígios restantes da cerimônia, ritual e hierarquia católicos. Essa luta de início com a Igreja do Estado rapidamente se ampliou para incluir outras áreas da vida pessoal e nacional. O puritanismo foi então, em parte, um fenômeno distintamente inglês, consistindo no descontentamento para com a Igreja da Inglaterra, mas desde o princípio foi também parte do protestantismo europeu. Horton Davis diz que o puritanismo começou com uma reforma litúrgica, mas desenvolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. E é interessante nós observarmos que, de fato, o conflito se deu originalmente na igreja. A briga para reformar a teologia, a liturgia e a vida cristã de cada família, de cada indivíduo na Inglaterra. Bom, no livro Paixão pela Pureza, do Joel Bick e Randall Pedersen, nós temos aqui uma discussão sobre a definição do termo puritano. E essa é uma discussão muito ampla. Se você observar o livro do Joel Bick, A Certeza da Salvação, agora publicado pela Edições Vida Nova, o próprio livro do David Mark Lloyd Jones, Puritanos, Suas Origens, Sucessores, quando ele, no ano de 1971, ele dá uma palestra, ele entrega uma palestra chamada Os Puritanos e Suas Origens. Ele também discute as várias nuances e usos diferentes do termo puritano. E neste livro, Paixão pela Pureza, Joel Bick e Randall Pedersen, eles também levantam a discussão sobre a definição do termo puritano, né? Citando inclusive Leonardo Trinderud, que diz o seguinte: durante todo o século XVI, o termo era empregado mais frequentemente como um adjetivo que expressava zombaria do que como um substantivo nominal, e era rejeitado como difamante onde quer que fosse aplicado. Então é curioso que lá no meados do século XVI, quando o termo puritano passou a ser usado para os protestantes que retornam de Genebra, e eles estavam apenas querendo pureza doutrinária, pureza litúrgica e pureza na vida cristã, eles foram atacados, rejeitados, hostilizados, inclusive criando-se uma alcunha, um apelido pejorativo de puritanos, mas era algo totalmente indesejável para eles. Mas um outro historiador, no artigo chamado A Lógica da Segurança na Teologia Puritana Inglesa, publicado pelo Jornal Teológico Westminster, de 1990, Richard Hawkes, ele diz o seguinte: teria sido o puritanismo inglês um movimento essencialmente teológico, enfatizando a teologia da aliança, a predestinação e um culto religioso reformado? Ou teria sido o cerne da questão política, asseverando os direitos inalienáveis da consciência diante de Deus, a norma da lei natural acima dos tribunais e suas prerrogativas arbitrárias, a dependência do rei ao parlamento, o alicerce da autoridade do Estado do povo? Certa pesquisa moderna tem apontado para uma terceira possibilidade. Então ele diz que existem três definições gerais
de pesquisa e definição do movimento puritano. O primeiro seria uma definição teológica, o segundo seria uma definição política e o terceiro seria uma definição no aspecto de vida cristã ou espiritualidade. Ele diz: certa pesquisa moderna tem apontado para uma terceira possibilidade, indicando que a essência do puritanismo era a sua piedade, a ênfase na conversão, na religião existencial sentida no coração. E aí, ele então fala a respeito do modo como que os puritanos agiam e atuavam na Inglaterra e na Escócia. Bom, J. Packer, no livro Entre os Gigantes de Deus, uma visão puritana da vida cristã, no capítulo 3, ele oferece a seguinte definição e apresenta outros 5 usos, do termo puritano naquele período. Define o puritanismo como o movimento dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, que procurava reformar e renovar profundamente a Igreja da Inglaterra, além do que era permitido pelo acordo ou ato elisabetano. Puritano era um termo vago, de uso desprezível, que entre os anos de 1564 a 1642, e essas datas foram fornecidas por Thomas Fuller e Richard Baxter, foi aplicado extensivamente a pelo menos 5 grupos. Primeiro grupo ao clero, que tinha escrúpulos de certas cerimônias e frases no livro de orações, ou seja, como John Knox, naquele primeiro período de 1543, ele rejeitou como clérigo da igreja na Escócia práticas de ajoelhar, aceitar a hóstia, o sinal da cruz, o uso de velas, e ele então foi apelidado de puritano por causa disso. Segundo, os defensores do programa de reformas entre os presbiterianos, ventilado por Thomas Cartwright e pela admoestação ao parlamento em 1572. Então você tem os presbiterianos liderando aqui a reforma entre os ingleses durante o reinado de Elizabeth. Quanto a esse assunto, nós temos um outro livro que trata a respeito desse assunto. Então, por exemplo, nesse livro do S. R. Gardiner, os primeiros 2 Stuarts e a Revolução Puritana, ele trata na parte inicial, mostrando como que puritanos e presbiterianos eram intercambiavelmente termos usados para descrever um partido não só teológico, mas também político dentro da igreja anglicana. O terceiro uso aos clérigos e aos leigos, não necessariamente inconformistas, que praticavam a séria piedade calvinista. Ou seja, o terceiro grupo era o grupo que, não concordando com o ato de conformidade da Elizabeth, eles procuravam então praticar um culto, exercer a sua piedade, a sua prática de oração, discordando da Elizabeth e mantendo uma vida cristã calvinista, conforme eles haviam aprendido em Genebra, uma ética calvinista. Quarto, aos calvinistas rígidos, que aplaudiam o sino de Dort e que foram alcunhados de puritanos doutrinários por outros anglicanos que não concordavam com eles. Quinto grupo, há certos grupos da nobreza que exibiam respeito público pelas questões relacionadas a Deus, pelas leis da Inglaterra e pelos direitos dos súditos comuns. Então esses 5 grupos, segundo J. Packer, eram chamados de puritanos. Embora nem todos concordavam em tudo e nem todos eram necessariamente calvinistas, embora majoritariamente eram calvinistas, majoritariamente eram presbiterianos. Eles lutavam então pela reforma litúrgica, a reforma teológica e a reforma na vida cristã naquele lugar. Bom, havia de fato 5 interesses, e novamente nós podemos recorrer ao paixão pela pureza. Os 5 interesses que os puritanos então enfatizavam, e na sua vida cristã
eles eram então identificados. Então, nós temos aqui, primeiro, os puritanos procuravam pesquisar as escrituras, conferir os seus achados e aplicá-los a todas as áreas da vida. Segundo, os puritanos se entregavam apaixonadamente ao objetivo de focalizar o caráter trinitário da teologia. Ou seja, em tudo eles, na teologia do pacto, que dominava a mentalidade puritana, eles conseguiam sistematizar cada área da teologia, em cada esfera e cada aplicação, cada argumentação, as três pessoas da Trindade. Terceiro, em comum com os reformadores, os puritanos criam na significativa importância da igreja nos propósitos de Cristo. Por isso, inclusive, a eclesiologia, conforme definida e aprovada pela Assembleia de Westminster, é o auge, é o ápice maduro da teologia puritana no século XVII. Entre 1643 a 1649, 1660, quando encerra então o parlamento e a Assembleia de Westminster, então nós temos de fato a fase madura dessa teologia, que tinha como foco a eclesiologia, os ofícios, as prerrogativas dos ofícios, os atos, as responsabilidades, os concílios e as autoridades destes homens e concílios. Quarto, nas grandes questões da vida nacional apresentadas pelas crises do seu tempo, os puritanos buscavam nas escrituras luz para os deveres, o poder e os direitos do rei, do parlamento e dos cidadãos súditos. Quinto, quanto ao indivíduo, os puritanos focalizavam a conversão pessoal e abrangente. Com Cristo, eles criam que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então nós temos, de fato, o movimento puritano manifestando interesses comuns. Ele surge na Inglaterra e na Escócia, e ele então desenvolve durante todo o período de uma forma deficitária. Todavia, quando Maria Tudor, chamada Maria Católica ou Sanguinária, ela assume o trono na Inglaterra, ela promove uma perseguição não só na Inglaterra, mas também na Escócia, de modo que os protestantes se tornam exilados, eles vão buscar refúgio em países protestantes. A maioria deles, um grupo de pelo menos 200 adultos, vão congregar e formam então a congregação inglesa em Genebra. Lá eles escrevem a sua confissão. Quando em 1558 Maria morre, Elizabeth assume o trono, os protestantes retornam para a Inglaterra e agora eles lutam e trabalham, protestam, reivindicam a reforma naquele país, de modo que eles gostariam de ter a pureza litúrgica, teológica e na vida cristã. Lutando pela pureza, estes homens foram apelidados, foram rejeitados como os puritanos, aqueles que queriam pureza, que obviamente atuavam na educação, atuavam na política, atuavam na igreja e atuavam influenciando na sociedade. Nós podemos finalizar então dizendo então que esse movimento, infelizmente, ele cessa em 1660, quando Oliver Cromwell ele dá um golpe e restabelece a monarquia, e Charles II então volta ao reinado. Assume o reinado, porque o seu pai Charles I ele é morto, é decapitado pelo Parlamento Longo que organizou a Assembleia de Westminster. Então Charles II ele é entronizado, e toda a possibilidade de uma reforma, de uma transformação da Igreja da Inglaterra é interrompido ali. Bom, nós temos alguns livros que poderiam ser apresentados para estudo, né? Alguns eu já mencionei, como Entre os Gigantes de Deus, uma visão puritana da vida cristã, pelo J.I. Packer. Existe uma edição mais recente, essa aqui é uma edição mais antiga. Existe também uma edição do Santos no Mundo, do Leland Hyken,
existe uma edição mais recente, ambos os livros pela editora Fiel, pela editora Pes, que agora é representada pela Shed Publicações, Quem Foram os Puritanos, pelo Errol Ulse, né, e o que eles ensinaram. Um livro mais antigo, e foi o primeiro a ser publicado no Brasil pela editora Pes, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, que foi uma série de palestras do Dr. Mark Lloyd Jones entre 1959 a 1978. Há também Paixão pela Pureza, né, por Joel Bick e Randall Pedersen, e Teologia Puritana, publicado pela editora Edições Vida Nova, né? Então esses são livros interessantes para quem quer estudar. Embora ele está um pouco desatualizado, mas publicado pela Bernard Truth, Um Guia aos Puritanos, do Robert Martin. Então é um livro interessante para quem quer estudar sobre vários temas. Ele faz uma indicação bibliográfica dos puritanos, da literatura puritana e do que existe de fontes para que você possa conhecer o movimento puritano pelos próprios puritanos e aquilo que eles produziram em termos de escrita, tratados pastorais, teológicos, políticos, filosóficos e a piedade puritana nos textos deles, nos seus sermões, nos seus tratados, nas suas cartas e assim por diante. Vale a pena conhecer, vale a pena estudar. Há um universo muito grande de pesquisa. Existe um site também que eu recomendo, caso você queira pesquisar, obras facsímile, para que você possa estudar. www.prdl.org prdl.org. Vale a pena pesquisar e você tem lá várias obras facsímile originais, algumas inclusive originais do ano de publicação e que estão em boa preservação e possível leitura para os pesquisadores e curiosos de plantão. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender com a história dos puritanos. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Everton Tokaschik e pelo maravilhoso estudo que nos trouxe nessa noite. Amanhã, quem estará conosco é o reverendo Samuel Vitalino. Você não pode perder. Marque na sua agenda, coloque no seu celular programado para as 20 horas. Iremos concluir agora com um belo cântico do nosso irmão Ramon Goulart. Que Deus assim continue te abençoando. Em nome de Jesus. Abraço tua palavra, consinto com tua vontade, descanso em tuas promessas, em tua providência, confio sim. Tu és tão bom, sábio e justo. O presente e o futuro estão em suas mãos. Não é possível haver engano em ti. Lancei minha âncora no porto da paz. Tu és tão bom, sábio e justo. O presente e o futuro estão em suas mãos. Possível haver engano em ti. Lancei minha âncora no porto da paz. Lancei
saciar.